Muito bem, senhor. Então, boa noite de novo, boa noite para quem ainda não estava aqui, né? Carla, então eu vou falar um pouquinho sobre alta performance, esse tema que eu amo, sou apaixonada, sou fissurada, né? Tenho mesmo muito encanto, de uma forma muito simples de falar de alta performance, porque há muito tempo a gente passou tendo informações, sendo bombardeado de informações, né? Que alta performance tinha que ser rico, tem que ter muito dinheiro, tem que ser pessoas, né? Não é para todo mundo, não é para nós. E eu vim ao longo dos meus estudos, dos anos, né, de estudo e dedicação na área dos recursos humanos, porque eu passei mais de 15 anos trabalhando em multinacionais, com recursos humanos, com desenvolvimento de pessoas, com avaliação de desempenho, e eu fui analisando o que é ter alta performance, tá? Vim para o Porto para fazer um mestrado, né, na área de economia e gestão de recursos humanos, e trabalhei ainda mais esse tema, e vocês vão ver no final da palestra o resultado disso. E eu coloquei a chamadinha aqui embaixo, seja você sua própria história, porque com essa observação, né, de que todos nós podemos ter alta performance, a gente tem que olhar para a nossa própria história. A nossa história de vida é ter alta performance. Né? A nossa superação, chegar onde a gente chegou, estar onde a gente está hoje, é ter alta performance. Tá bem? Então, eu trago essa frase, seja você sua própria história, porque nossa história é construída pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. E quando eu olho para aquela menina que, com 12, 13 anos, teve acesso a um mundo que era totalmente diferente do que hoje, por exemplo, eu proporciono para o meu filho, né? Eu morava numa comunidade, eu tinha acesso a drogas, as minhas amigas todas que estudaram comigo engravidaram com 14 anos, né? Não seguiram estudo, nem seguiram uma carreira que elas gostariam, nem ser, né? Nem de responder aquela pergunta que a gente faz quando é pequenininho, né? O que é que você vai ser quando crescer? Nenhuma delas responderam isso. E isso me chocou muito, né? E eu podia ser uma delas. Mas eu escolhi ter alta performance. Então, a gente pode fazer essa escolha todos os dias, não é? Então, vamos lá. Aqui tem um... É para baixo, não é, gente? Acho que não. Deixa eu mexer. Às vezes é mexendo. Tem que clicar. Clicar mesmo? Vamos lá. Então, aqui tem um currículo, rapidinho, né? Pronto, fiz mestrado aí na FEP, na Universidade do Porto, sou Master Coach na Febracis, formadora certificada pelo IFP, que é o órgão competente aqui de Portugal, né, responsável pelas formações. Sou membro da Academia Brasileira de Coach, Abra Coach no Rio de Janeiro, que foi onde eu fiz a minha primeira formação. Sou pós-graduada em Gestão de Pessoas, graduada em Secretariado Executivo, Trilingue, que foi a primeira formação que eu fiz. Hoje eu sou CEO da startup Performar, que é uma startup de desenvolvimento de competências, onde a gente trabalha mapeamento de competências e desenvolvimento da nossa carreira profissional, dos gaps de competência que muitas vezes nós não sabemos quais são, nem o nosso líder sabe qual é, e por isso não conseguem nos ajudar. Por isso a gente está lançando aí esse mês, né, no final do mês de setembro, início de outubro, a startup Performar. Sou diretora-presidente da Seja Legal em Portugal, que hoje nós temos uma unidade em Lisboa, uma no Porto e brevemente teremos uma em Braga, né? Estamos já fechando aí negociações lá e, se Deus quiser, estaremos lá. Sou coach e formadora, então, em alta performance. Ali tem as logozinhas da Performar, da Seja Legal. Bom, e o que significa ter alta performance? Para algumas pessoas, a alta performance vai ser, né, focada, direcionada em ter dinheiro, ter muito dinheiro. Então, eu tenho aquele carrão importado, conversível, se eu tiver a casa dos sonhos, é ter alta performance, né? Se eu tiver grandes ideias, projetos reconhecidos, eu tenho alta performance. Para outros, eu tenho tempo, eu sei administrar o meu tempo, isso é alta performance. A gente tem uma coach maravilhosa no grupo, Taliana, né? E a gente sabe que hoje o tempo é o recurso mais precioso que tem. Então, para quem sabe administrá-lo, é ter alta performance. Para outros, é ter tempo de qualidade com a família, com os amigos, né? Educar os novos filhos, é ser mãe presente, pai presente. Então, o que para você significa ter alta performance? Isso vai diretamente falar os nossos valores, né? E por isso, alta performance para cada um de nós tem um significado diferente. Bom, para responder a essa questão da alta performance, eu tenho duas verdades, eu chamo de verdades. Claro que ela é relativa, mas são verdades que no dia a dia a gente comprova, né? Nesses anos de estudo eu pude perceber isso. Então, ter alta performance não significa ser rico, tá?
Então, não é porque o cara é rico, se uma pessoa é rica, que ela tem alta performance, é um mito, tá? E as pessoas querem o bônus, mas não querem pagar o preço. Então, muitas vezes a gente quer ser bem-sucedido, quer ter alta performance, quer ser um bom pai, uma boa mãe, mas que preço a gente paga para isso, né? E a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre isso. Para mim, a alta performance ela está ligada à autoconsciência de realização, tá? Isso, obviamente, que com esses anos todos de estudo, tem uma base científica por trás disso. Mas, neurologicamente pensando, as conexões que nós fazemos no nosso dia a dia, as decisões que nós tomamos quando nós tiramos o pé de cima da cama e colocamos no chão, está ligado à nossa autoconsciência de realização. O quanto eu acredito que eu vou conseguir realizar, tá? Isso vinculado a como é definido os meus objetivos, como é que eu escolho os meus objetivos, como é que eu defino onde eu quero chegar, e atrelado ao como, que é a realização das ações. Eu sou coach, quem é coach aqui, ela é a Cris, né? A nossa colega, que eu esqueci o nome, Tereza, também é. E a gente tem um conhecimento, digamos assim, a Márcia também é, mais específico no sentido do como. Muitas vezes os nossos coaches sabem o que querem, até chegam no objetivo claro, eu sei o que eu quero, eu sei qual é o meu objetivo, mas o como é sempre o problema principal. Como é que eu chego lá? Como é que eu alcanço esse resultado? Como é que eu alcanço o objetivo? E o como é a resposta da alta performance. Como eu me dedico a fazer a realização das ações que eu preciso para chegar no meu objetivo, tá? A Márcia falou assim no discurso dela, eu recomendo, né? Que a gente entrega e a gente sempre procura entregar mais. Entregar mais é ter alta performance. Percebe? O seu serviço que você faz tem 1 bilhão de pessoas. Aliás, dizem que tem 7 milhões de pessoas em cada no mundo. Então, são 7 milhões fazendo a mesma coisa que você faz. Então, para ter alta performance, eu preciso definir o meu como. De que forma eu me dedico, de que forma eu atuo. A Elisa falou, eu quero fazer de forma particularizada, eu quero conhecer a pessoa. Isso é rico, é poderoso. Eu quero conhecer o cliente, o perfil dele. Eu não quero uma manada de 20 pessoas. Eu quero mas que eu conheça a realidade, a história dele. Isso é que é alta performance. Percebe? E o como responde às nossas questões do nosso dia a dia. Eu tenho um objetivo, ele está claro, mas eu preciso chegar lá. Então, como é que você faz para chegar lá? Como é que você se dedica? Eu quero ser uma boa mãe, mas como que eu sou uma boa mãe? Que ações eu faço no meu dia a dia para ser uma boa mãe? Isso define quem nós somos. Isso define os nossos resultados, faz a gente chegar à alta performance. Na palestra de Braga, teve uma pessoa que perguntou, mas qual que é o segredo? Porque dentro do método, que vocês vão ver no final, eu falei que tem um segredo, né? E eu desenvolvo isso com os meus coaches. E o segredo, na verdade, é o comum. É como você faz isso no dia a dia. Uns fazem com uma intensidade de 10%. Eu, tudo que faço, eu faço com 100% de intensidade. Ponto. Se vocês perguntarem, Carla, então você não tem tendência hoje? Não. Está mentindo. Pode conferir? Tudo que eu faço, eu entrego 100%. Se eu disser que eu vou realizar uma coisa, eu vou realizar 100%. Se eu disser que eu estou com meu filho, eu estou 100%. Quem me conhece mais próximo sabe disso. Tudo tem que ser 100%. Não é uma questão que não tem equilíbrio. Não é sobre isso. É sobre foco. É sobre focar naquilo que a gente tem que fazer. E fazendo do como, né, a nossa alta performance. Então, isso, claro, é uma observação minha, mas de tanto tempo, né, de estudo, foi em cima desse tema, dessa forma que eu vejo. E aí, qual é o tipo de mindset que você tem? Eu sempre trago isso nos meus coaches, nossos clientes em geral, né? O Napoleão Hill, não sou eu que digo isso, fala que o nosso pensamento, ou seja, eu estou lá na cama, reflete o nosso sentimento, aquilo que eu sinto no meu dia a dia, e que vai ser revelado, digamos assim, né, demonstrado a partir das minhas ações, a forma como a gente age. Então, Napoleão Hill traça um mindset, um modelo mental, uma forma de pensar. E aí a gente tem um modelo de pensar fixo e construtivo. Quando é que eu tenho um mindset fixo? Quando eu acho que uma vírgula no processo, no caminho, me paralisa. E eu olho para aquele e digo, estou frustrado, não vou mais, desisto. Percebe? É sobre isso. O nosso mindset construtivo é aquele onde eu experiencio a derrota, aprendo com ela e próximo passo.
O que eu vou fazer com isso? Esse é o mindset construtivo evolutivo, alguns autores chamam. Então, ele faz do falhanço, que em Portugal falam muito disso, né? Do falhanço ou da derrota, né? Uma oportunidade de crescer. Esse é o mindset construtivo. Fracasso ou insucesso não te define. O que te define, então? Tá? É para a gente refletir. Bom, e aí a gente está vivenciando hoje o mundo bunny. Alguém aqui já tinha ouvido falar no mundo bunny? Sabe o que está vivenciando hoje nesse mundo? Não, né? Então vamos lá. O mundo que a gente vive hoje, ele é frágil? É ou não é? É um mundo ansioso? É um mundo não linear? Nada é coerente. Nada faz sentido, nada é coerente. Aquilo que a gente achava ontem que era certo, hoje passou a não ser. O café fazia mal, hoje o café salva. O vinho matava, hoje o vinho cura quem tem problema no coração, ataque cardíaco. Ovo, hoje eu acredito. E aqui, o ovo é uma misericórdia, que nem pecar. Comer $2, né? Assim, hoje você come a dieta só com ovo, que é para você ficar rico de tudo, é cálcio puro, vai com o outro, não sei o quê, o pouco que mais. Gente, é um mundo não linear. Nada é coerente, né? E incompreensível. Os sentimentos em evolução o tempo inteiro e a gente não se compreende. Para se comunicar, está dando trabalho, né? Então, viver no mundo bunny faz com que a gente desenvolva competências, faz a exigência de competências para a gente chegar na alta performance. E o William, ele fala que nem sempre podemos controlar o que acontece conosco. Por quê? Porque depende muitas vezes de coisas externas, né? Mas sempre podemos definir e interpretar o que os acontecimentos, né, vão gerar dentro de nós, a reação que nós vamos ter daqueles acontecimentos. Eu não controlo o que os outros pensam de mim, não é assim? Mas eu posso controlar o que eu penso de mim, o que eu penso que os outros deveriam pensar, ponto. É o meu pensamento, é a forma como eu vejo o mundo. Então, eu não posso comandar, nem esperar do outro ou das situações aquilo que eu quero, mas eu posso fazer aquilo que eu quero, eu posso buscar os meus objetivos, eu posso traçar o que eu quero. Né? Então, ele afirma isso, a gente não pode não controlar o que acontece conosco, tem que depender de coisas externas, mas eu sempre, está na minha mão, é poder meu, definir, interpretar as coisas que acontecem. Quando eu quero interpretar, foi um falhaço? Foi um insucesso? Paro por aqui? Ou eu decido seguir? Foi só uma vírgula no caminho, percebe? Então, ele traz muito essa afirmação. Como? É uma escolha. É uma escolha, todos os dias. Respirar é uma escolha. Tomar água é uma escolha. Viver é uma escolha. Percebe? E aí, a gente, para enfrentar aquele mundo bunny, frágil, incompreensível, não linear, né? A gente vai desenvolver, então, competências para isso, que é o que a ciência hoje está trazendo, né? Cada dia mais para as empresas, para as organizações, para o mundo, como soft skills. As soft skills são justamente essas competências. Eu coloquei uma pesquisa ali do Plano de Desenvolvimento Europeu para 2030, que é um plano onde toda a União Europeia desenvolve as ações até 2030. E dentro desse plano, o foco está nas soft skills. Ou seja, são competências transversais, são competências emocionais, relacionais, que vão determinar o mundo daqui para frente. A forma como nós pensamos, como nós escolhemos sentir. Então, eu escolhi algumas ali, né, que foram, claro, base do meu estudo na tese de mestrado. Então, a inteligência emocional, como o Daniel Goleman defende, como o Scott Perry defende, eles trazem essa informação de que a inteligência emocional está no ranking, está no número 1. É ela quem determina o nosso sucesso ou insucesso, a nossa performance ou a falta dela. Então, ter inteligência emocional é se aprofundar no seu sentimento. Por que eu senti isso? Por que eu interpretei aquilo? Por que eu estou fazendo do falhanço o fim? É só o começo? Todo ciclo tem início, meio e fim. Autoconhecimento, o quanto eu me conheço para tomar as minhas decisões, as minhas escolhas, para escolher o que é bom para mim, o que não é, para decidir com quem eu vou andar, onde eu vou estar, o que eu vou comer. Parece bobeira, não é? Mas é isso que determina ter alta performance ou não. Autorregulação, né? Como eu trato todas as áreas da minha vida, como eu regulo todas essas áreas da minha vida, liderança, trabalho em equipa, autorresponsabilidade, que é uma das temáticas do encontro de mulheres, né? Que a gente tem ali que desenvolver toda essa parte de autorresponsabilidade para conseguir chegar em ter alta performance. E a última que eu botei ali de propósito, aprender a aprender, que tem sido uma das soft skills mais comentadas pelos neurocientistas hoje.
A partir do momento que se descobriu, né, a neuroplasticidade, ou seja, a plasticidade dos nossos neurônios, o que achavam que antes era engessado, como fazia mal, agora não faz mal, não faz mais, a gente tem os neurônios que são elásticos, eles se transformam, né? E aí a neurociência traz isso. E essa competência de aprender a aprender, ela faz a gente ter mais resiliência, flexibilidade, adaptabilidade, e por isso nós chegamos a ter alta performance. Então, essas são as principais soft skills para quem quer, então, desenvolver uma vida em alta performance. E aí a conexão, eu coloquei esse slide muito de propósito, dentro dos estudos da neurociência também tem trazido muito a questão da conexão espiritual. E eu tenho vivenciado isso na minha vida, e aqui na frente eu nunca, jamais posso falar uma coisa que eu não vivo. Então, a nossa conexão com Deus, ela determina a nossa alta performance. Eu afirmo isso, e Pouzak, que é professor, que é um neurocientista, que é escritor de livros, que tem referência no mundo. Se você não quiser olhar para a Carla, tá bom. Não conheço Carla de lado nenhum, vai pesquisar sobre o Pouzak e o que ele afirma na pesquisa científica dele. Todas as pessoas que têm conexão com Deus têm alta performance. Estão no ranking. Depois eu me conecto comigo mesmo, ou seja, com os meus valores, com aquilo que eu nasci para ser, com o meu propósito de vida, e me conecto com os outros. E eu consigo alcançar a minha alta performance. Tá bem? Pronto. Aqui eu tenho o método follow-up de alta performance, que foi um método que eu também criei, obviamente, com o objetivo de facilitar a vida dos meus coaches, dos meus clientes, para que eles consigam chegar à alta performance, mapeando o que é alta performance para ele, né? O que faz sentido nos valores dele, processos de coaching, onde a gente aplica técnicas e ferramentas para chegar lá, trabalhar a motivação. Então, dentro da escala de motivação, nós estudamos, entendemos como é que funciona a motivação de cada pessoa que faz o método, e através do foco também. Então, são essas 4 áreas que eu determinei dentro do meu método. E aqui tem uma afirmação que eu acho muito interessante. Muitas pessoas são frustradas na infância, né? A gente sabe que aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças, elas fazem a gente andar ou regredir, progredir ou regredir. E aí, muitos sonhos acabam sendo perdidos ou ficando para trás. Quantos de nós temos sonhos que ficaram para trás? Não consigo, não vou fazer, não deu certo, e eu abandonei aquela história e deixei perdido. E aí, quando a gente não faz, vem outro e faz. Quando a gente não realiza, vem outro e realiza. Tá? Então, se você ainda não alcançou sua alta performance, conte comigo como coach, estou à disposição. É o meu pitch de venda mesmo, mas assim, eu sou muito tranquila em relação a isso, porque os meus coaches são coaches selecionados, né? São coaches assim que vêm, mas não vem de qualquer lado, vem porque ele tem um direcionamento, tem um propósito, está alinhado com o meu propósito de vida, né? Que acima de tudo é fazer essa conexão. E a gente consegue progredir juntos, consegue crescer juntos, evoluir e alcançar alta performance. Porque se eu consigo, vocês também conseguem. É isso. Obrigada. Acho que é pratinho. Tem pergunta? Pergunta. Deixa eu botar aqui do método de novo, que fica aí. Quem tem pergunta? Porque lá em Brasília tiveram tantas perguntas. Elisa não vai ter que continha. Já vai para certo comigo. Né? Muito fechada, porque para conseguir ser continha, tem que botar nome na fila, aguardar, pagar o horário. Ela sabe disso. Ela sabe disso. Ela sabe disso. É verdade, é verdade. Mas é porque são muitos projetos, né? Então, a gente precisa ter, para entregar a 100%, a gente precisa ter essa triagem, né? Então, não dá para abarcar todo mundo, mas aqueles que têm direcionamento, aqueles que já estão prontos, que têm alguma prioridade, enfim, que mesmo quero começar. Então, em outubro eu começo, no final de outubro abrir a agenda de novo, se alguém tiver interesse, já sabe, vai ficar para o final de outubro, mas conte comigo, eu vou estar junto. É início, meio e fim comigo. Isso mesmo. Pode falar. Em relação à motivação. Boa. Hoje, além de todas aquelas pontos que você colocou, não só os toques, né, do banho ali, ansiedade, etc. Um que eu vejo que está muito latente, que ainda não vem incluído no banho, é justamente a falta de motivação.
falta de motivação, inclusive, para procurar alguma área ou algum desenvolvimento na área da cura emocional, por exemplo, cura por crenças, cura de crenças limitantes, cura, por exemplo, de traumas emocionais da infância, relacionamento abusivo, como as pessoas falaram aqui, etc. Hoje eu percebo, e na área empresarial também, hoje eu percebo que grande parte da população e grandes pessoas que procuram alta performance peca justamente na falta de motivação. E por isso elas nem procuram ter alta performance. Como que você, que tem toda essa bagagem, esse know-how que você trouxe ali, costuma trabalhar a alta motivação da pessoa e a troca de energia e vibração para que ela alcance a alta performance? Top. Dentro desse item motivação, a gente vai trabalhar o que Barrett chama, né, das faixas, de onde você se localiza. E através dessas ferramentas que a gente usa no coaching, a gente consegue mapear isso que você falou, que é extremamente importante, que muitas vezes o empresário não sabe que não evolui, não passa daquela linha, daquele estágio, por causa dessa vibração, né? Então, a vibração, ela está alinhada aos sentimentos, e a linha desse sentimento que você reforça através das crenças são trabalhadas no processo de coaching. A partir do momento que você identifica a crença, você isola, é um mapa isolado a crença, você isola a crença, você trabalha o que reforça ou o que não, o que pode tirar aquela crença, ou reconsiderar, né, ou remodelar aquela crença, e a partir dali você muda o sentimento. O sentimento é a vibração. Se eu vou para uma reunião fechar um negócio, o negócio não dá certo, eu me desmotivo, fico triste, o negócio não deu certo. A minha energia tem uma tendência natural a... Ai, como é que eu saio disso? Como é que eu olho para isso? Como é que eu olho para o falhanço? Então, como é que eu olho para aquela situação? Eu vou interpretar aquilo como um ato isolado. Eu vou tentar fazer a leitura do porquê o não da falta da venda. Por que o cliente não fechou comigo? Por que ele não seguiu? E isso vai ser aplicado a cada um de nós dentro da nossa área de atuação. Percebe? Então, dentro do mindset, como eu falei, fixo e construtivo, nós vamos reforçando, trabalhando isso para que essa pessoa cada dia mais supere, olhe para o falhanço, olhe para o fracasso e não retroalimente isso num ciclo. Porque tem muito isso, a crença, ela retroalimenta também o ciclo. Muitas vezes você fica num ciclo vicioso do sofrimento, entendam? Da derrota, porque aquilo suscita em você, gera em você um sentimento que lhe é confortável. É um sentimento, mas cara, é uma coisa ruim. É uma coisa ruim, mas o nosso cérebro é uma máquina. E a máquina ela é alimentada. A partir do momento que eu gosto, meu cérebro se sente confortável com aquela dor, com aquele sentimento que já é antigo, por causa da crença, que foi criada na infância, enfim, né, que precisa ser trabalhada, eu consigo manter-me ali, e eu fico retroalimentando esse ciclo vicioso. Então, tem gente que, por exemplo, ela cria a situação para ser derrotada, porque isso vai retroalimentar o ciclo. Ok? Então, exatamente. Então, assim, o contrário. A motivação pega nesse ponto. Exatamente. Então, aí a gente vai trabalhar dentro dessa escala de Barrett, como é que essa pessoa se enxerga, como é que ela experiencia cada situação na vida dela e encontrar um caminho que não é o caminho igual para todos, é um caminho para aquela pessoa, porque cada um de nós temos esse diferente, esse DNA, essa íris no olho diferente por isso, porque cada um tem um caminho para ser reconsiderado diferente. E essa automotivação é isso, é buscar que valor é fundamental para fazer isso. O que é que eu tenho que conhecer dentro de mim? Onde é que eu tenho que me agarrar? Alguns chamam de âncora, né? Qual é a âncora que eu tenho que me agarrar? Foi uma vitória conquistada anteriormente? Foi um processo de venda que deu certo? O que que me faz lembrar daquilo que foi bom e retroalimentar esse sentimento e entrar no ciclo certo? Identificar o porquê. Exatamente. O que eu posso. Ajuda. É isso. Muito boa, muito pertinente, e é nesse caminho, por isso que a motivação está ali. Porque nós temos uma tendência muito forte de responsabilizar os outros pelos nossos resultados, pela nossa felicidade, pelas nossas conquistas, pela nossa vitória. É o meu líder que não me dá oportunidade, por isso eu não cresci na empresa. É mentira. Foi você. É o meu marido que me impede. Meu marido é turrão. Não é assim? Meu marido é turrão, meu marido não gosta de fazer, meu marido não faz, não é especial, ele é aquilo, e eu não vou. É mentira. Percebe? A nossa vida é nossa autorresponsabilidade. E a forma como ele interpreta como um movimento, né? Como eu me motivo para chegar lá.
Então, tem um item da motivação, um módulo específico de motivação, onde a gente trabalha todos esses itens, né, da motivação para a pessoa se conhecer e superar. Eu acho que é interessante também Obrigada. a questão do medo, Sim. né? Porque às vezes a gente está com um projeto, como você falou, que coisas externas vão acontecer, natural que aconteça, mas que você está ali preparado para mudar aquele projeto, ou continuar no projeto, mudar para um outro projeto, e não pensar no que os outros vão falar. Por exemplo, estou aqui em Portugal, eu decido voltar para o Brasil. Ah, volto para o Brasil, volto para o passado. Não, isso não tem. Sim. Então, coisas vão acontecer para que você trabalhe essa motivação, você veja o seu foco no seu projeto. Né? Então, assim, eu acho que eu, por exemplo, né, vou dar um exemplozinho, me apresentar, aproveitar. Meu nome é Jorge Andrade, né, eu sou advogado, e em um belo momento assim, da vida, né, depois de ter feito duas pós-graduações, um mestrado, não sei o que e tal, eu resolvi, entre aspas, rasgar o diploma. Rasguei o diploma, senão está tudo errado, né? E, porque assim, dentro de mim, eu comecei a trabalhar uma questão. Não adianta reclamar, né? Porque os outros não têm nada a ver. Você vai encher a paciência do outro e não vai resolver. Então, eu tenho dois caminhos, né? Ou o caminho do foco, da motivação, de resolver a situação e não reclamar. Estou no trabalho, estou insatisfeito, né? Busca outra coisa, não adianta, né? Enfim. Então, foi nessa época que eu estava, assim, milhão coisas na minha vida, e aí eu decidi que vou fazer Uber. Fui fazer Uber, foi um laboratório, assim, fantástico. Conheci pessoas bem legais, de papos, etc. Depois fui trabalhar com eventos, né? Nada a ver com a minha área. E nesse meio tempo eu já tinha um projeto de vir para cá, né? Então, assim, ainda continuo, né, nessa fase de transformação, né, de busca, de experimentar o novo, sabe? Então, é isso. Posso fazer uma pergunta? Sim. Por que você fez direito? Olha, eu fiz direito porque eu comecei a fazer concurso público, né? Tinha muito direito, né? Porque assim, minha formação foi essa. Eu fiz engenharia civil, não queria saber isso. Engenharia civil, né? E aí, assim, tipo, não me identifiquei com engenharia, cheguei até o semestre, olhei, cheguei numa obra, assim, de capacete, olhei para aquele prédio, e não vai errado. E nessa época, só para nessa época, com uma fase que eu tinha dois trabalhos, eu fazia inglês, eu fazia academia, um monte de coisa eu fazia. Então, minha vida estava assim. E, de repente, veio uma doença. Eu tive leucemia. Tem 20 e poucos anos atrás. Né? E daí, eu lembro que eu fui para o médico, meu pai estava assim, sentado numa recepção como essa, assim, eu estava na sala, e ele pálido, né? Assim, tipo, o que é que vamos fazer agora e tal? E eu já saí com a minha cabeça, ó, fazer isso, eu vou aqui, eu vou ali, ele queria me acompanhar, falou, não, você vai resolver isso, eu vou fazer isso e tal. Minha mãe estava programada para ir para a Itália, passei um mês na Itália, eu falei, não vamos contar nada, porque senão ela vai desistir da viagem, eu não quero isso. E daí, então, assim, nesse meio tempo, eu já estava insatisfeito. Né? Então, assim, minha vida parou. Né? Minha vida parou. Assim, coisa, meu Deus, eu estava dando. Não, para. E aí eu utilizei não sei se técnica, não sei, né? De reprogramar minha vida. Reprogramei totalmente minha vida. Né?
Então, eu fui fazer... Eu comecei a estudar muito sobre a doença, né? Veio a vontade de fazer medicina, fui fazer vestibular de medicina, não alcancei. E foi nesse mesmo tempo, questão de idade, passando, e tal, e eu fui estudando para o concurso, né, da área jurídica, assim, a nível médio, e resolvi fazer direito, porque realmente fui muito bem na prova de direito, né? Então, assim, eu acho que ao longo da vida, a vida me colocou em situações que eu não tive muito tempo de escolha. Porque na minha cabeça, na hora da consulta, que o médico falou, olha, sua chance é 99,9% de ser transplante. E ele falou, não sei como você está em pé. O que você faz? Aí eu falei tudo. E aí ele me explicou o beabá inteiro da doença. E ele falou, tem 2 caminhos. Ou o transplante, ou uma medicação que você vai tomar, né? E é de ponto, etc, etc. Mas, esse é o caso, ele falou, 99 não seria isso. Aí eu saí transformado de lá. É questão do foco, né? E pronto. Né? Foi a questão do remédio, eles se surpreenderam e tal. E eu acho que desde essa época a inteligência emocional acho que, estava próximo. Porque assim, a questão da medicação, por exemplo, eu tenho lido esse cara falando que a célula tem inteligência. Né? E aí todo mundo, eu ia para o médico, todo mundo